estão a dar de fazer aqui uma apresentação que tem todo sentido nos dias de hoje. Eu começo sem qualquer tipo de intenção, até porque está tudo mais ou menos ao mesmo. A frase que hoje de manhã ouvimos, quando não está propriamente a citação que ouvimos hoje de manhã, não está alocada, de acordo com as nossas informações históricas, não está alocada ao Lord Kelvin, mas sim ao Jacques Welch, é uma afirmação mais recente. Já agora, uma curiosidade também, o Lord Kelvin disse no século XIX, foi que enquanto não conseguimos medir e transformar em números, então o nosso conhecimento é escasso e insatisfatório. Isto é mais ou menos o que disse Lord Kelvin, de acordo com as informações históricas, e esta base de informação, este base de raciocínio tem a ver com a medição da temperatura humana para poder, de alguma forma, encontrar a forma de medicar mais apropriada. Portanto, isto eu pessoalmente gosto bastante de citações, porque normalmente as citações são algo que vem de pessoas com algum reconhecimento e outras que não tanto pelo reconhecimento, mas mais pelo impacto e pelo interesse da própria afirmação. E daí também trago aqui, no meio de tantas, poderia trazer três que são de alguma forma significativas e algumas também bastante interessantes. Uma delas é paradigmática, o que não conseguimos medir, se não conseguimos medir, não conseguimos agir, e isso é uma falha que ainda hoje encontramos na maior parte das empresas. Outra, menos conhecida, mas também muito interessante até pelo conteúdo, que é uma frase, para quem não sabe, o modelo ESCO é um modelo que está bastante evoluído, nomeadamente no mercado brasileiro. E o presidente da ABESCO, que é a Associação Brasileira de Serviços de Energia, fez há algum tempo esta afirmação que as ESCOs estão numa situação de minério de ouro, secamente, mas que sabe que há ouro em baixo. É uma frase bonita, tem algum contexto e de facto é de meditar. E outra também importante, isto também nomeadamente para as entidades bancárias que estão aqui, que não há almoços grátis. Isto também é atribuído em termos nacionais ao professor, como é que se chama? Como é que se chama? É católico, César das Neves, também inclusive editou um livro nesse sentido, que não há almoços grátis e de facto não há almoços grátis. Este é um negócio interessante, se for interessante para todas as partes. O que me traz aqui hoje é boas práticas, caso estudo, boas práticas, o que quer que seja. Boas práticas tem muito que significa, é impossível caracterizar isso em 15 minutos, e boas práticas têm muito a ver com os projetos específicos em si, e eu decidi, inclusivamente, trazer para aqui boas práticas em termos conceptuais. São conceitos que, no nosso ponto de vista, não são inultrapassáveis, ou seja, este modelo de ESCO, de financiamento por terceiros, não só, também o Jorge Jesus já cá não está, eu poderíamos entrar aí num debate e concordo com o Jorge na apreciação que fez sobre o que é uma empresa de serviço de energia. Uma empresa de serviço de energia não é um bem, ao contrário que muita gente quer entender, não é um banco, efetivamente. E portanto, vou trazer aqui, em termos conceptuais, o que são as boas práticas e situações que são inultrapassáveis no caso deste modelo de negócio. Começo por, também, e não queria deixar a oportunidade, até por estar aqui o engenheiro João Bernardo, para dizer que, efetivamente, já foi hoje abordado, o SGCIE é um processo industrial, é um processo alocado ao setor industrial que está a funcionar muito bem, não é perfeito, mas está a funcionar muito bem. Portanto, dou os meus parabéns a toda a equipa da Direção-Geral de Energia e também da ADN. Efetivamente é um processo que está muito bem concebido, obriga as empresas a assumir compromissos perante o país, mas são compromissos, de alguma forma, com objetivos perfeitamente razoáveis e não demasiado ambiciosos, até porque também estou de acordo que a Direção-Geral de Energia não
não pode criar objetivos demasiado ambiciosos ao setor industrial. Em segundo lugar, o setor dos transportes, é a minha opinião agora, o setor dos transportes devia ser integrado no SGCIE para simplificar as coisas e de alguma forma poderiam ser modelos mais ou menos equivalentes. Relativamente ao decreto-lei 68A, a transposição da diretiva europeia, também aí já não estou totalmente de acordo, porque a base que suporta a legislação europeia tem como base a dimensão da empresa, ou seja, a elegibilidade da necessidade de cumprimento da lei tem a ver com a dimensão da empresa, ao contrário do SGCE, que tem a ver com o consumo, e efetivamente o critério de elegibilidade tem muito mais sentido que seja o consumo do que a dimensão da empresa. Caso contrário, temos que ter a frutaria do lado da rua com a necessidade de cumprir o objetivo. Portanto, obrigar uma empresa que gasta 500 mil euros a gastar 10 ou 20 mil é razoável, uma empresa que gasta 5 mil não pode gastar 2 mil ou 3 mil. Portanto, isto são a minha introdução. Passando então aqui às boas práticas. O título da apresentação é Contrato de Desempenho Energético, Boas Práticas, Monitorização e Métricas, tem tudo a ver. De qualquer maneira, vou standardizar aqui um pouco a parte conceptual sobre o que é que tem que acontecer para que os contratos de desempenho energético tenham sucesso. E dos vários pontos que vou enumerar aqui, eu diria que têm que ser todos cumpridos. Se houver algum deles que não seja cumprido, o sucesso destes contratos tem os dias contados, diria assim. Em primeiro lugar, também em termos de introdução, contratos de desempenho energético, como tudo o resto, tem a ver com pessoas. Os contratos são contratos empresariais, etc. Mas são contratos entre pessoas e muitas vezes a parte legal e a parte conceptual das leis e dos princípios e dos modelos que regem todas estas necessidades políticas e institucionais do país, nomeadamente com a diminuição do consumo de energia, etc., tem muito a ver com algo que às vezes tem pouca sintonia, pouco se vive na realidade. Boas práticas e enumerando os pontos que são absolutamente cruciais para os contratos de desempenho energético que tenham sucesso. E isso tudo o integramos dentro do que nós consideramos como boas práticas de alguma maneira. Primeiro, realização, já chegamos aqui a um consenso de manhã, que nada é feito sem haver uma auditoria energética. Eu pessoalmente não gosto muito do termo auditoria energética, gosto mais, também já foi hoje de manhã referido, diagnóstico energético. A auditoria, para quem não está por dentro do tema, é sempre algo pejorativo quando uma pessoa aborda uma determinada empresa. Portanto, a realização de um diagnóstico energético, cuidado da instalação. Isto tem que ser, mas o mercado, portanto, isto aqui é um princípio de base para os contratos de desempenho energético e é algo que há muita gente a fazer bem feito, há muita gente a fazer mal feito, infelizmente também, mas é um princípio que o mercado vai filtrar ao longo do tempo. Demora o tempo que for necessário, mas é efetivamente o primeiro passo para haver um bom contrato de desempenho energético. Em segundo lugar, o reconhecimento técnico, também gostava de fazer aqui um parênteses. Eu estou a falar muito orientado para o setor industrial. É um setor, vou já passar para o seguinte, é um setor extremamente exigente em termos técnicos. Nós sabemos que a eficiência energética, já foi hoje também abordado de manhã, tem fundamentalmente três setores: setor industrial, doméstico e residencial e setor dos transportes. De todos estes, sem dúvida, rigorosamente alguma, o setor industrial é aquele que é mais exigente, nomeadamente em termos técnicos. Dito isto, o interlocutor, para quando o destinatário é um destinatário técnico, o interlocutor também tem que ser reconhecido pela competência técnica. E, portanto, o reconhecimento da competência técnica da empresa de serviço de energia por parte do cliente também é absolutamente crucial. Eu posso-vos dar aqui um exemplo também, eu gosto de dar alguns exemplos pelo meio, não vou nomear naturalmente a empresa. Houve uma empresa há uns 2 ou 3 anos atrás, em que eu estava na sala de reuniões à espera do interlocutor do lado da empresa, e essa pessoa, que hoje em dia muito estimo, entrou na sala e disse: "Vocês não venham para aqui armados e espertos, porque quem conhece isto sou eu."
Portanto, isto foi antes de bom dia ou boa tarde, foi a forma de introdução. Não é naturalmente um caso típico, mas só para dizer que, efetivamente, quando nós estamos a dialogar com competência técnica do outro lado, esse reconhecimento de valor acrescentado também tem que haver por parte da empresa de serviço de energia. Outra, absolutamente crucial, porque mais uma vez estamos a falar de pessoas, tem que haver o estabelecimento de relação de confiança entre o cliente / pessoas ou responsáveis pelo cliente e a empresa de serviço de energia. Neste momento, nós temos aqui 3 pontos, desde já, absolutamente necessários para que os contratos de desempenho energético tenham sucesso. E como vocês podem ver, isto faz parte das boas práticas de base. Boas práticas, volto a dizer que boas práticas dependem de casa a casa, do projeto, etc, etc. Mas estes conceitos têm que estar todos inerentes a qualquer um dos projetos que se faça. Outro ponto absolutamente crucial. Envolvimento proativo de todas as partes do processo de projeto. As empresas com quem nós dialogamos, que nos dizem à partida, nós queremos cumprir a legislação, ou quando não demonstram proatividade do lado deles, são projetos que à partida não vão ter sucesso. Volto a dizer que uma coisa é cumprimento legal, naturalmente todas as empresas querem cumprir a lei, estou a falar orientados para a eventual contratação de contratos de desempenho energético. Portanto, se o cliente, da parte do cliente, não houver uma proatividade também e não vir num interlocutor técnico que o está a abordar, alguém que tem competência e que a próprio cliente mostrar proatividade e vontade de integrar o projeto, isto são projetos falhados à nascença. Segundo, estabelecimento de um contrato de performance equilibrado entre as partes. Daí, hoje de manhã também já falamos sobre o EcoAP. Nós, efetivamente, não estamos envolvidos em projetos com o Estado e um dos fatores é exatamente isto. As empresas existem para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro / criação de valor. É para isso que as empresas existem. Contratos de performance só têm sentido se forem vantajosos para todas as partes. E quando eu começo por dizer que uma empresa de serviço de energia não é um banco, naturalmente que há aqui uma entidade financeira que tem que integrar a parte do triângulo de contrato de desempenho. O contrato de desempenho só tem sentido se houver, no nosso ponto de vista, 3 interlocutores. O interlocutor cliente, que é o dono da instalação, o interlocutor técnico, que é quem vai executar o projeto, estudar e executar o projeto, e o interlocutor financeiro, que pode ser a empresa de serviço de energia, naturalmente, mas isso não é sustentável ao longo do tempo, pode ser um fundo, pode ser um banco, pode ser o que quer que seja. O banco segura-se pelo risco associado ao projeto e daí torna, em muitas das vezes, projetos mortos à cabeça, porque os projetos não aguentam, diria assim, a taxa de juro ou o que está associado, que é assumido pela entidade bancária, nomeadamente. Portanto, o contrato de performance tem que ser equilibrado e a empresa tem que sentir benefício, naturalmente, mas tem que permitir que as partes intervenientes, todas elas, consigam criar valor, que é isso que dá sustentabilidade a todo o conceito. Depois, uma coisa menos conhecida para quem não está dentro do tema, protocolos de medição e verificação, tem muito que se diga, toda a gente fala aqui do INPV, nem sei bem as siglas, mas são protocolos de medição e verificação, tem muito isso que se diga, não se deve dizer protocolos de medição e verificação à boca cheia e assim, porque há protocolos e protocolos, mas há uma coisa que é certa, tem que ser robusto e tem que ser comum ao povo. E robusto é a mesma coisa que dizer simples. Só isso é que vai permitir que não haja problemas. Estes são projetos de médio e longo prazo, são projetos em que tem que haver uma confiança grande na forma como está a ser acompanhado e, portanto, estes protocolos de medição e verificação, quando um cliente me apresenta indicadores de desempenho ou de acompanhamento de um determinado projeto demasiado complicados, nós somos os primeiros a dizer que isso vai trazer complicações, porque o mundo não é perfeito e há de facto, algumas dificuldades. O protocolo de medição e verificação no setor de iluminação é extraordinariamente simples.
Também, do nosso ponto de vista, o setor da iluminação não é daqueles mais interessantes, inclusive, mas é daqueles que é mais suavemente conhecido. E um dos exemplos que eu trago, até é por isso, é exatamente no setor da iluminação, porque as pessoas sabem, conhecem e percebem, de uma forma simples, em 15 minutos tinha que fazer um exemplo simples, mas de facto os protocolos de medição e verificação, efetivamente, têm que ser, em princípio, simples, robusto e de comum acordo desde o início. Tipicamente, mais 2 indicadores já dá para o produto. Execução do projeto de forma profissional, isto é uma boa prática, efetivamente, de base, e, por fim, também associado às boas práticas de monitorização métricas, a existência de um sistema de medição fiável de registros de parâmetros físicos, não só de energia elétrica, mas de qualquer parâmetro físico, para poder haver uma análise de causa-benefício para um determinados projetos. Deixei este ponto para o último, não é por ser o menos importante, também não é o mais importante, é tão importante como todos os outros, mas é aquele efetivamente mais orientado para a execução do próprio projeto. No sistema de medição, a Direção-Geral de Energia, uma vez mais, fez e muito bem com o SGCIE, com a obrigação, entre aspas, porque de obrigação tem tido pouca, das empresas a implementarem sistemas de medição nas empresas grandes consumidoras. A mim faz sempre um bocado de confusão como é que ainda há dias tive uma empresa que gasta 3 milhões de euros por mês de energia e não tem consumos parciais ao longo da instalação. Estamos a falar de uma instalação que gasta 36 milhões de euros por ano de energia. Portanto, o sistema de medição é algo que eu, se fosse a Direção-Geral de Energia, ainda fazia pressão maior para que esse ponto fosse de facto implementado, porque é absolutamente crucial, porque é isso, e voltando ao Lord Kelvin, se não conseguimos medir e transformar em números, o nosso conhecimento é escasso e insatisfatório. Portanto, isto aqui é absolutamente crucial, porque no âmbito e em sede da auditoria energética, naturalmente temos que fazer muitas medições, mas como em tudo, uma auditoria energética é feita numa determinada janela temporal. E essa janela temporal pode não ser, muitas vezes acontece, pode não ser representativa da própria instalação. Como sabe, dou um exemplo, que é um exemplo quase único, que é no setor dos tomates, que é assim a produção de polpa de tomate, trabalha 2 meses e está parada a 10. Portanto, se nós medirmos os consumos de uma auditoria energética quando a instalação estiver parada, não é grandemente representativo. Portanto, o sistema de medição é absolutamente crucial para que os contratos de desempenho energético, que podem ser contratos de desempenho energético. Nós, muitos contratos que fazemos, o contrato de desempenho energético é uma forma de caracterizar o contrato. Porque, e aqui voltando, e tanto de acordo com o que Jorge disse, o contrato de desempenho energético há vários. Não tem que, obrigatoriamente, ter financiamento por parte da empresa de serviço de energia. Eu vou dar um exemplo. Nós podemos fazer um contrato de desempenho energético com investimento da empresa de serviço de energia zero, absolutamente zero, mas que o cliente quer, e posso-vos dizer que em 80% dos casos que acontecem em que há contratos de desempenho energético caem neste modelo que vos vou dizer, que é o cliente quer garantia de rentabilidade do projeto. É isso que quer. Não quer financiamento, não quer rigorosamente mais nada. Quer que alguém garanta a rentabilidade. Isto porquê? Porque a decisão da gestão tem a ver com a rentabilidade do seu dinheiro. Ou seja, se eu garantir uma taxa interna de rentabilidade de 13%, ele questiona-se sobre... o cliente fica contente porque sabe, vai investir na própria casa, portanto tem o risco garantido em termos de local onde está a ser executado e está a rentabilizar mais do que em qualquer entidade bancária. Portanto, o cliente, em 70%, se não mais, por cento das vezes, em termos de contrato de desempenho energético, quer garantia de rentabilidade do seu investimento. Portanto, mais de 70% dos casos caem neste cesto. Portanto, garantidamente, o contrato de desempenho energético não tem, a maior parte das vezes, a ver com quem financia o quê. Até porque, nomeadamente, quando lidamos com empresas multinacionais, que é uma realidade, são as empresas que dinamizam mais este setor, por todas as razões e mais algumas, como, por exemplo, a implementação das ISO 50001, tudo começa por empresas de referência. As empresas multinacionais arranjam, de facto, não tem sentido nós lidarmos com uma empresa que está espalhada pelo mundo inteiro, dizermos nós, ou qualquer entidade nacional, vir assim dizer que vai financiar um determinado projeto.
Isso é algo que nem sequer tem sentido, porque eles arranjam um dinheiro muito mais rápido. Eles querem garantir a rentabilidade. Portanto, isto é um exemplo de um sistema de monitorização, por acaso é nosso, desenvolvemos de acordo com as nossas necessidades, é um sistema que efetivamente mede qualquer tipo de parâmetro físico e interrelaciona tudo, além de custos também, e portanto fica aqui um exemplo de uma revista bastante reconhecida internacionalmente, que tem ali uma frase-chave que data dados, de facto, é poder, e cada vez mais. Nós sabemos isso, através das redes sociais, etc., fazem coisas miraculosas com base na informação. E isto, efetivamente, é o que torna sucesso os contratos de desempenho energético. Isto, para nós, são as boas práticas. Se nós tivermos aqui um seminário técnico de um dia, podemos abordar boas práticas em projetos específicos. Mas isto são o que fundamenta as boas práticas no desempenho de contratos de eficiência energética. No que diz respeito, e para não ultrapassar o meu tempo, trago aqui um exemplo de um projeto simples de entender. É um projeto também para quem não está totalmente familiarizado, é o que é. Eficiência energética tem dois setores, do nosso ponto de vista. A eficiência energética é a redução do consumo de energia, consumo específico de energia e as energias renováveis. Do nosso ponto de vista, as energias renováveis tem que haver uma motivação suplementar para a sua implementação, dado os paybacks normalmente associados. Mas, tipicamente, o investimento em eficiência energética é de 1 para 3 comparativamente a renováveis. Portanto, a rentabilidade é 3 vezes superior quando falamos em energias renováveis. Este é um caso típico. Iluminação foi medido, foi protocolado, foi medido antes, foi medido depois. É dos projetos mais simples que existem, projetos de desempenho no setor da iluminação, também dos menos interessantes, é uma verdade. Contratos de 5 anos para nós não são extremamente interessantes, mas efetivamente está um projeto que foi investido 100% pelo cliente. O contrato de desempenho foi de partilha de resultados, 90% para a empresa, para nós, neste caso, e o cliente ainda usufruiu de 10% das poupanças provenientes do projeto. Tem o scope, é um contrato a 5 anos, isto envolve uma poupança mais ou menos de 60 mil euros, de 60 a 70 mil euros ao longo do contrato. Isto aqui também, eu se tivesse aqui internet, mas também não tinha muito sentido, podia ligar à net e vermos como é que isto estava a correr, mas efetivamente isto é a fase de transição, isto é o consumo antes do piso superior, se for feito em 2 pisos, isto é o consumo antes e após a implementação do projeto. Não estamos aqui a falar em reduções de 90%, porque também não é o típico. Quando nós mudamos de iluminação mais tradicional para a iluminação LED, tipicamente passamos para metade, e foi isso que aconteceu aqui. Passamos de 12 kW para a volta de 6, e portanto